Olá galera, tudo bem? Me chamo Rafael de Oliveira, sou o criador da obra A Lenda de Tatsumaru, que é uma obra independente para quem não conhece. Sou também o criador do canal Um Tempo Retro Gamer. Bora se inscrever lá! Hoje vim falar para vocês mais um pouco sobre a obra, que é esse HQ aqui. Ele já contém sua primeira temporada com 2 edições. A história de Tatsumaru resume assim. É uma história de um jovem guerreiro, conhecido como Zaran pelos seus rivais e desconhecidos inimigos, pois a sua existência fez despertar a fúria do seu arqui e principal inimigo. O nome dele, o temível Mouchin. Mouchin é um ser maligno, ambicioso e determinado a conseguir poder a qualquer custo. Silver Siegfried, esse é seu verdadeiro nome. Ele se renomeou Mouchin depois que se rebelou contra o seu próprio pai, o Imperador, o Grande Baronax. Siegfried foi o responsável pela dizimação dos 8 impérios de Zábano, seu planeta natal, liderando uma grande rebelião, fazendo com que os 8 impérios se dividissem, se tornando invulneráveis ao seu favor. E falando sobre eles, os seres que vivem em Zábano, que são conhecidos como os Zabanianos, são exatamente uma raça alienígena superior aos seres humanos. Mouchin, temendo pelo seu futuro, logo mandou seus lacaios rastrearem a localização de um suposto Zabaniano que vivia a um planeta chamado Terra, onde ele já teve vestígios de que um ser de sua raça vivia lá. O planeta Zábano não foi destruída, ela foi corrompida através das ambições de Mouchin. Vocês devem estar perguntando, por que Siegfried tem tanta fúria assim de Zaran? Pois tudo começou em uma grande guerra no planeta Zábano, uma guerra iniciada por ele. Depois da dominação do planeta Zábano, como mencionei, o tirano buscava um algo a mais. Para que suas conquistas se concretizassem, ele precisava de um poder maior. A sua ambição chegou num ponto descontrolada. Ele decidiu então capturar sua única sobrinha, chamada Selene, com o intuito de absorver o poder oculto da jovem. Pois ele acreditava, por ela ser seu parentesco de sangue puro, ela poderia ser a fonte de um poder maior de um Zabaniano. Sua missão falhou, pois Selene, a herdeira de um destino sombrio, descobre que seu próprio tio Siegfried foi o responsável por toda a catástrofe dos 8 impérios. E foi ele que assassinou seus pais e seu único e querido avô, o Grande Baronax. Ela logo pressentiu que era impossível enfrentar o seu tio naquele momento, pois sabia que Siegfried já possuía um grande poder devastador e que seria impossível derrotá-lo sozinha. Selene precisava fugir imediatamente de sua prisão. Usando suas habilidades zabaniana de criar ilusões, ela despistou os guardiões da prisão e logo em seguida desaparece do planeta sem deixar nenhum vestígio. Isso graças a um amuleto chamado Jazido de Ares, um amuleto que ganhou de seu pai quando ela completou o seu 10º aniversário na época. Agora com seus 18 anos, Selene descobre que o amuleto possuía um lendário poder escondido, que o seu pai fez intencionalmente para que a protegesse de um suposto futuro sombrio do Império. Pois seu pai, o Grande Rei Sete, era conhecido pelos 8 impérios por ser astuto e meticuloso. Observava a ousadia de seu irmão mais novo, Siegfried, que nunca escondia o seu desejo e sede de poder. Sete temia que chegaria um tempo em que seu irmão se rebelaria contra sua própria família, para obter o poder dos 8 impérios para si mesmo. Sete então decidiu em segredo criar algo para a proteção do futuro de sua filha Selene. O rei logo ordenou aos seus fiéis súditos, os 5 magos celestiais, que criassem um amuleto de uma proteção poderosa. O plano de Sete foi cautelosamente iniciado. Graças às suas habilidades nas artes ocultas da magia do tempo, juntos conjuraram um antigo poder, que selaram um amuleto com uma proteção inquebrável, tão poderosa que mesmo depois de suas mortes, o selo seria impossível de ser desfeito, garantindo então a segurança e o futuro de Selene e de sua descendência zabaniana para sempre. Selene ficou abalada pela tragédia de sua família, que fez despertar o poder oculto no amuleto. E assim, a jovem foi levada pelo jazido para uma outra dimensão desconhecida, deixando para trás todo o legado de sua família para um destino incerto. Siegfried, ao descobrir o desaparecimento de Selene, a sua única fonte de poder, ficou furioso, que imediatamente desperta um grande poder oculto e sombrio que o domina, ficando descontrolado. Mouchin absorve com o seu poder mais da metade de toda a população zabaniana dos 8 impérios. Sua aparência agora é monstruosa,
pois antes o tirano tinha absorvido os poderes ocultos de seu pai e de seu irmão ao eliminá-los. Siegfried agora se renomeia como Mortin, traduzido da linguagem antiga zabaniana, o juiz dos impérios. Mortin então formou seu próprio exército, que se renderam a ele pelo seu temível poder de nível devastador, pois também eliminou os mais fracos dos soldados e também os mais fiéis generais e súditos de seu pai. Siegfried sabia que nunca poderia confiar o seu novo império para aqueles que serviam e amavam o legítimo imperador, o grande Baronax. Mortin agora tem um novo plano: usar seus lacaios rastreadores, os lendários batedores de 1000 olhos, para fazer uma varredura na galáxia dos Dragões de Oni, que é o mais próximo do sistema solar de Nasur, onde atualmente se localizam os 8 impérios, para que busquem qualquer vestígios do paradeiro de Selene. Uma nova aliança foi feita. Mortin, agora temido pelos 8 impérios e pelos reinos esquecidos, possui em seu domínio poderosos generais conhecidos como os Umbunoctiums, que são uma raça muito poderosa de magos negros que já viviam em seu império a serviço de seu pai. Isso há 458 anos atrás. Todos foram exilados dos 8 impérios, depois que o mentor dos magos negros, Turod, se rebelou contra o império, por achar que Baronax não dava o valor que os Umbunoctianos mereciam, pelos seus serviços prestados ao império. Turod queria ser reconhecido, desafiou então o seu imperador a um duelo, em troca de 3 de seus 8 impérios celestiais. Baronax não aceitou o duelo, pois a ousadia de Turod foi o suficiente para quebrar qualquer acordo que poderia ser feito naquele momento. Um conflito entre as duas raças distintas acontece. Turod, já muito debilitado, caiu. Baronax triunfou. Depois que perderam a batalha contra o imperador, muitos da raça Umbunoctiana foram exterminados naquele dia. Baronax então, vendo que os magos restantes estavam feridos e que já não seriam mais uma ameaça, decidiu poupar a vida de Turod e de seus 7 magos que sobreviveram, mas a sentença julgada a eles foram o exílio, banidos para sempre até então, há mais de 4 séculos atrás. Siegfried, conhecendo a história, pretendia forjar uma nova aliança com os Umbunoctianos, pois precisava de aliados. Seus súditos foram quase todos eliminados por falta de confiança ao novo regime imperial. Suas ações do domínio dos 8 impérios e da queda de Baronax chegou até os confins dos Reinos Esquecidos, onde atualmente se habitam seus antigos inimigos, os Magos Negros. Turod, o mentor dos Magos Negros, sabia que um dia Siegfried poderia ser a causa de uma nova guerra nos impérios, pois o atual imperador, mesmo muito jovem na época, nunca escondia sua sede insaciável de poder. Por esse motivo, Turod, mesmo exilado, tinha ainda uma esperança para que sua raça nunca seja extinta, pois eles eram os últimos dos Umbunoctianos. Mortin então procurou Turod, seu inimigo em comum, para que juntos forjasse uma nova aliança entre as raças, cujo nome, as Lâminas do Julgamento Imperial. Mortin fortaleceu seu exército, mas ainda precisava encontrar Selene, pois ela seria sua última esperança de chegar definitivamente ao auge de suas conquistas, pois só assim conseguiria o controle total dos 8 impérios, enfim, tendo em suas mãos a real dominação oculta, que seu pai, o grande Baronax, dominava. Turod, junto de seus 7 magos, conjuraram um grande poder, aumentando as percepções dos batedores de 1000 olhos. Após muitos meses de busca pelo universo, um dos batedores tem finalmente a localização do paradeiro de Selene, pois ela estaria vivendo em um planeta pertencente a um sistema solar bem distante de Nasur. Um de seus batedores registrou um planeta de cor azul e, com suas habilidades apuradas de extrair informações, descobre que aquele planeta desconhecido é chamado Terra. Mortin, ao enviar um de seus batedores para fazer o reconhecimento, descobre uma situação inusitada que fere totalmente os seus planos, que talvez possa ser a destruição do futuro de seu império. Selene, a verdadeira herdeira por direito dos 8 impérios, concebeu um filho, no tempo em que viveu desaparecida. A criança é filho de um guerreiro chamado Sumaru, que pertence a um clã de guerreiros protetores chamado Maru, que há meses atrás encontrou Selene muito debilitada, que logo a socorreu para fazer os cuidados necessários. Ao se recuperar graças aos cuidados do clã, Selene conta toda a sua história ao guerreiro e de como foi parar ao planeta Terra. E com o passar dos meses,
Selene aprendeu com Sumaru tudo sobre o novo planeta e seus habitantes, pois Sumaru esteve sempre ao lado da jovem Zabaniana, pois a união e o afeto de ambos fortaleceu a cada dia, e com o tempo ficaram muito mais próximos um do outro, que inevitavelmente se apaixonaram. E logo, esse sentimento se tornou um amor incondicional. Uma união inesperada entre uma Zabaniana e um terráqueo, nasce uma lenda, chamado Zaran. Isso tudo explica por Siegfried ter a obsessão de encontrar o garoto. Ele ainda possui uma única preocupação, de que aquela criança concebida por sua sobrinha poderia ser mais poderoso e astuto do que a si próprio. Zaran não é considerado um sangue puro zabaniano, e seu poder oculto é desconhecido, até mesmo para ele. Entendendo isso, Tatsumaru ou Zaran é um ser único, pois ele é um mestiço de sua raça, criando-se então um novo ser desconhecido. E segundo a lenda antiga zabaniana, essa junção de raças poderia resultar em uma catástrofe, e que o indivíduo mestiço poderia desenvolver múltiplas personalidades e possuir poderes descontrolados. É por esse motivo que Siegfried temia a lenda de Tatsumaru. Tatsumaru não tem ideia de quem ele é, pois seu futuro é improvável. Ele está à procura de respostas para descobrir quem são seus pais e de onde ele veio. Graças à sua mãe, Zaran é protegido por um poder oculto que faz com que sua localização seja sempre invisível aos olhos de Molten. Bom galera, espero que tenham gostado e entendido um pouco sobre a trama, a lenda de Tatsumaru. A história que vocês ouviram foi simplesmente um prólogo da história original do HQ, ou seja, o início de tudo. É lógico que a trama conta com mais personagens, ainda não mencionei Kyoko Caroline e Oswaldo Onyx. E é claro, eu não posso esquecer dos seus fiéis e melhores amigos, Tiger e Toad. Pois logo na primeira edição, a história aborda o desaparecimento de Tiger, onde inicia a jornada de Tatsumaru. Quem sabe eu trago eles no próximo vídeo. Bom, depois de uma longa explicação, para aqueles que estão interessados em acompanhar a trama, eu vou mostrar agora de como vocês podem estar adquirindo o HQ hoje aí da sua casa. Como eu tinha mencionado, o HQ de A Lenda de Tatsumaru contém 2 edições com sua primeira temporada. Ambas das edições, galera, vocês vão encontrar nas lojas Amazon ou a Wiclap. Eu vou explicar a diferença entre as 2 editoras. Vamos lá, vamos começar pela Wiclap, que é uma editora bem conhecida aqui no Brasil, pois todos os formatos aqui são do tamanho médio. Essa é a 2ª edição. Esses com formatos maiores você só encontra na Amazon. A capa, eu fiz uma diferencial devido aos formatos. As quantidades de páginas são as mesmas para as ambas edições. A minha 2ª edição desse formato ainda eu não peguei. A 2ª edição da Wiclap. Os links de todos os HQs mencionados estarão disponíveis na bio do meu Instagram, @rafatatsu. Então bora galera, aproveitem e me sigam para não perder novidades. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês sobre o HQ A Lenda de Tatsumaru e de como você pegar a sua cópia do HQ. Se ainda você tiver dúvidas de como faz para adquirir uma cópia, me mande um direct no Instagram, que com certeza irei responder sua pergunta. Peço que compartilhe esse vídeo para mais pessoas, para conhecer a obra independente A Lenda de Tatsumaru. E quem sabe, elas possam se tornar novos leitores lendários da obra. Conto com a ajuda de vocês. Espero que deem uma chance de adquirir a obra, pois eu estarei sempre grato pelo apoio e o reconhecimento sobre o meu trabalho. E o meu muito obrigado e até mais.